Pessoal, eu sou o Victor, sou membro do grupo de programação competitiva do Cefet-MG e hoje eu vou estar apresentando para vocês um problema da plataforma CSS. Aqui está o link, caso vocês queiram acessar para ver. E o problema se chama construção de estradas, ou do nome original, Road Construction. E a estrutura da aula de hoje vai primeiro abordar o problema em si, explicar, ele é um problema bem intuitivo, passar pela técnica adotada para resolver esse problema, que é a Disjoint Set Union, DSU. A gente vai fazer um modelo de solução um pouco mais alto nível para poder entender como que implementa essa DSU e partir para um live code, né? Na prática é muito mais fácil de entender como que implementa de fato, né? E por fim a gente vai trazer uns problemas relacionados para vocês praticarem e finalizar a aula de hoje. Mas no mais, o problema Road Construction ele é bem intuitivo. Então, existem N cidades e inicialmente não há nenhuma estrada entre elas. Em cada dia vai ser construída uma nova cidade conectando, uma nova estrada, né, conectando duas cidades. Então, eles vão passar M estradas, então a gente tem esse input de quantas estradas vão ter, e cada estrada vai ser basicamente uma entrada de dois valores, A e B. Esses valores são a cidade A e a cidade B que vão ser conectadas por uma estrada, formando, se vocês, né, já atinaram para um grafo, vocês estão bem afiados em programação competitiva, mas de fato envolve grafos, porque a gente vai ter diversos pontos conectados por arestas, e o que eles querem é basicamente imprimir o número de componentes e o tamanho do maior componente. O que seria um componente? Um componente seria o que a gente chama de um grafo conexo, que é um conjunto de vértices em que você pode chegar de qualquer vértice até qualquer outro vértice passando pelas arestas daquele conjunto. Então, isso é um componente, né? E podem ter componentes isolados, né? Cidades em grupos que não se conversam entre si. Mas eu quero saber quantos grupos desses, né? Quantos conjuntos. Você pode pensar em cidades e estados, né? Quantos estados isolados eu vou ter e qual que é o tamanho do maior estado. Então, você pode pensar em executar uma BFS e tudo mais, para poder identificar os grafos conexos e eliminando os pontos, mas o problema disso é que a gente tem que fazer isso iterativamente. A gente não vai fazer uma só vez e retornar a resposta no final. As cidades, as estradas, elas vão ser adicionadas uma a uma, dia a dia, e a cada estrada adicionada a gente tem que recalcular. Então, isso se torna inviável com uma BFS simples ou um DFS. E aí que entra a Disjoint Set Union. Disjoint Set Union é uma estrutura de dados perfeita para essa situação, porque ela basicamente rastreia um conjunto de elementos particionados em subconjuntos distintos, que é exatamente o que a gente quer. A gente tem um conjunto grandão particionado em subconjuntos que são grafos conexos, né? E o que tem de interessante na Disjoint Set Union é que a gente define um líder para cada subconjunto desse, a gente define um líder, e esse líder vai guardar todas as informações que a gente precisa daquele conjunto inteiro, que no caso, o que a gente quer no problema é o tamanho daquele subconjunto. E dessa forma a gente consegue fazer uma busca com o find e uma união, né, entre dois pontos com o unite, com um tempo muito otimizado no Big O, e a gente tem umas otimizações importantes, eu não vou explicá-las alto nível, mas vocês vão ver na hora do código, que é o Path Compression e o Union by Size. Então, quando a gente une dois grafos, né, conexos, a gente consegue somar o tamanho deles de forma bem simples, e o Path Compression, a gente meio que corta, né, pega um atalho na hora de fazer os cálculos, vocês vão ver isso melhor na implementação. Então, o modelo de solução mais alto nível, essa Disjoint Set Union, ela vai basicamente guardar duas informações principais que a gente quer, que é o número de componentes e o max size. Então, a gente pode personalizar isso para cada tipo de solução. Para essa solução específica, a gente quer esses dois valores, que vão ser impressos, né, printados ao final de cada iteração, ao final de cada inserção de estrada. E a gente tem alguns pontos principais. A gente vai ter o find, que é uma função para poder buscar elementos. Então, quando você usa o find, a gente define um líder para um conjunto. Então, vamos supor que Belo Horizonte é a capital do nosso estado, certo? Quando você tenta buscar pelo Juiz de Fora, por exemplo, Juiz de Fora vai ter uma referência para Governador Valadares, por exemplo. Governador Valadares vai ter uma referência para Contagem, Contagem vai ter uma referência para Belo Horizonte, que é o nosso líder do conjunto.
e o Belo Horizonte vai ter as informações que a gente quer, o tamanho daquele conjunto e o que você quiser, né, dependendo do seu problema. Então, isso é muito interessante porque quando a gente fizer uma união com o unite, uma outra função, ao invés da gente unir diretamente, tipo, eu quero unir Campinas a... Então tem São Paulo, estado de São Paulo e estado de Minas Gerais. Se eu quiser unir Campinas a Governador Valadares, eu, na prática, na teoria eu estou construindo uma estrada, mas na prática isso não importa, a gente faz uma abstração, a gente vai conectar, na verdade, as capitais. Porque se a gente conecta as capitais, a gente vai ter um caminho de Governador Valadares até Campinas, passando por Belo Horizonte e passando por São Paulo. Então é como se fosse essa estrutura. E isso funciona muito bem, porque a gente usa o find de Governador Valadares, acha a capital. Usa o find de Campinas, acha São Paulo. E depois conecta as duas capitais para poder formar esse novo conjunto, fazendo a soma do size deles, né, do tamanho de cada um, definindo a nova capital. Então a nova capital vai ser sempre a maior antecedente. Então Minas Gerais é maior do que São Paulo. Na hora de conectar, Belo Horizonte vai ser a nova capital. Minas Gerais, um exemplo prático, né, tem 800 e poucos municípios, São Paulo tem 600 e poucos, então Belo Horizonte prevalece com esse tamanho maior, se tornando a nova capital. Então, esse é o modelo mais alto nível, e agora a gente vai partir para o live coding na IDE para ficar mais intuitiva a solução. Então, eu já tenho uma estrutura pré-montada para economizar o tempo de digitação, mas eu vou passando com vocês linha a linha e construindo essa estrutura da DSU com vocês. Mas, basicamente, eu começo com a minha main. A minha main ela é muito simples, não tem segredo nenhum, é basicamente só leitura de entradas e display da saída. Eu vou começar lendo as minhas duas variáveis, que é NM, né, então a quantidade de cidades e a quantidade de dias. Se forem nulas, eu vou retornar, então uma tratativa simples para poder facilitar. Vou inicializar a nossa DSU com o número de cidades, eu vou mostrar como fazer essa inicialização daqui a pouco. E aqui, basicamente, para cada dia, né, eu vou percorrer a quantidade de dias que eu li na minha entrada, e para cada dia eu vou ler duas cidades nas quais eu vou conectar, eu vou tentar conectá-las com a função unite, que a gente vai construir, e depois eu vou dar um display do número de componentes totais, né, o número de regiões, e da minha região com a maior quantidade de cidades, né, conectadas. Então, eu passei rapidinho por essa main só para poder entender alto nível mesmo, porque ela não é o foco da nossa execução. Mas, começando com a nossa DSU. A DSU é o segredo, né, de toda a execução, de todo o raciocínio, de toda a lógica. Como que a gente vai pensar para esse problema? A nossa DSU ela vai armazenar 4 informações principais, que é esse vector parent, esse vector size, o número de componentes e o max size. Então, o que acontece? A gente vai pensar nesse problema. Imagine o Brasil, certo? E imagine que cada região do Brasil vão ser os meus componentes, né? Então, cada região ela vai ter uma capital e ela vai ter um número de cidades naquela região, certo? Mas o que acontece? Para esse problema, a gente vai lidar só com as capitais. As nossas capitais vão armazenar o valor da quantidade de cidades que tem no estado daquela capital. Então, eu tenho o meu vetor de parent, né, que eu chamei de líderes, que basicamente vai armazenar quais são as capitais. Então, o valor delas, né, o 0, 1, 2, 3, vai representar como se fosse Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim por diante. E o meu vector size, ele vai ter o mesmo tamanho do meu vector parent, eles vão ser equivalentes. Então, o vector parent na posição 1, ele vai ser, por exemplo, Belo Horizonte. E o meu vector size na posição 1 também vai ser o tamanho do estado em que Belo Horizonte está, certo? Então, por causa disso, eu vou usar eles com o mesmo tamanho para poder usar os mesmos índices. Os índices vão sempre bater. Então, o índice 5 no vector de capitais vai ser o índice 5 no vetor de tamanhos. Então, fica muito fácil fazer a consulta em O de 1 dessa forma. E eu vou armazenar também duas variáveis, que é o número de componentes e o max size. O número de componentes é basicamente a quantidade de regiões no total que eu vou ter, interligadas, né? E o meu max size vai ser a região com a maior quantidade de cidades conectadas. Então, uma região, nesse caso, só para ficar claro, vai ser, vamos supor, Minas Gerais, né? Eu dei esse exemplo dos estados do Brasil. É como se eu tratasse Minas Gerais como um estado isolado, né? Ele não se conecta, não tem estradas conectando com nenhum outro estado.
E todas as regiões, todas as cidades naquele estado, naquela região, naquele componente, elas vão estar conectadas, mesmo que indiretamente. Então, de alguma forma, elas estão conectadas. Então, de qualquer cidade de um estado, eu consigo chegar em qualquer outra cidade naquele mesmo estado, certo? Então, de Governador Valadares para Juiz de Fora, eu consigo chegar, mesmo que passando por outras cidades, mesmo não tendo uma conexão direta. Então, acho que assim fica um pouco mais intuitivo. Então vamos começar, né? A gente precisa construir a nossa DSU primeiro. A gente começa inicializando de uma forma bem simples. Então, eu vou dar um resize no meu parent, no meu size, né? Então, aqui eu estou inicializando a minha DSU com N cidades. E no começo, faz sentido imaginar que cada cidade não tem as estradas ainda. As estradas a gente vai construir dia a dia, segundo o problema. Então, o meu vetor de parent e meu vetor de size, eles vão ter o tamanho da quantidade de cidades, porque cada cidade vai ser uma capital. Cada cidade é uma ilha isolada, que é a capital dela mesma, ela não está conectada com nada. Então, faz sentido isso, né? Aqui, esse mais um aqui é simplesmente porque o problema não seja zero-based, né? Então, fica mais fácil de fazer a consulta dessa forma e prosseguir. Então, a gente nunca vai acessar o índice zero, né? Para facilitar nossas consultas. O nosso size vai ter o mesmo tamanho do parent, né? Igual eu falei, eles têm que dar sempre um match. Então, a posição 1 é Belo Horizonte 1. A posição 2 tem que ter as informações sobre Belo Horizonte também. Na posição 1, perdão. E assim por diante. Então, o número de componentes, né? O número de regiões vai ser o número de cidades. Então, eu atribuí aqui a N, porque cada cidade é uma capital no começo. E o meu max size, ele vai ser qual que é a região com a maior quantidade de cidades interconectadas. No começo vai ser 1, porque cada cidade é a sua própria capital, né, a sua própria região, e não tem conexão nenhuma. E beleza. E eu vou fazer essa tratativa aqui, né? Esse vetor de parent, ele vai basicamente armazenar. Então, igual eu falei, né? A posição 1 do vetor vai ser Belo Horizonte, por exemplo. Né? E esse vetor vai essa posição vai armazenar. Vamos supor que Belo Horizonte tem uma capital de Belo Horizonte, né? Como se fosse isso. A posição 1 vai armazenar qual que é a capital de Belo Horizonte. Se a capital for. Se a capital for capital dela mesma, né? Aqui eu tô falando que o parent de Belo Horizonte é ele mesmo, quer dizer que ela é a capital, entendeu? Agora, se o parent de uma cidade não for ele mesmo, quer dizer que ela não é uma capital, ela é subsidiada, né? Como se fosse, igual eu falei, Juiz de Fora é subsidiada a Belo Horizonte. Mas no começo, todas as cidades eu tô tratando como líderes, como capitais, beleza? Então, continuando o raciocínio, né? A próxima função que a gente vai implementar é a função find. E aqui tem uma estrutura muito interessante. Então, basicamente, quando eu quero buscar por uma cidade, eu vou fazer uma função recursiva que vai perguntando de cidade em cidade qual que é a superior a ela, né? Então, eu pergunto assim, ó, eu quero encontrar Juiz de Fora, né? Só que Juiz de Fora não é a capital. E Juiz de Fora não armazena nenhuma informação útil para mim. Minha informação está sendo armazenada na capital, certo? Aqui, ó, eu armazeno o tamanho do componente de cada líder. O meu líder, né, a minha capital, vai armazenar quantas cidades tem ali naquela região. Então, qual que é a intenção aqui? A minha intenção é, se eu estou em uma cidade inútil para mim, eu vou perguntar para ela qual que é a cidade útil que eu posso perguntar a seguir, né? Então, ela vai me retornar qual que é o pai dela, né? A capital dela. Só que não necessariamente vai ser a capital. Pode ser que eu pergunte para Juiz de Fora, ele fala assim, ó, pergunta lá em Governador Valadares. Então, o pai, né? Então, eu vou perguntar em Governador Valadares. Governador Valadares, ele vai falar assim, olha, pergunta lá em Diamantina. Então, eu vou subir mais um nível. Diamantina vai falar assim, olha, pergunta lá em Belo Horizonte. Quando eu chegar aqui, ó, em que a capital, né? O pai daquela cidade é ela mesma, é porque eu encontrei a capital. Aí eu vou retornar ela, beleza? Então, essa é a recursão. Eu estou sempre chamando a função find novamente, desde a base, né, da cidade que eu pedi, até chegar na capital relacionada àquela cidade, que tem as informações que eu quero. E aqui tem uma otimização muito interessante, porque aqui, além do return, eu estou fazendo uma atribuição, eu não estou só fazendo a busca. Como que funciona essa atribuição? Ela é muito inteligente e economiza muito, muito tempo. Então, se eu pedir para Juiz de Fora, ele teve que fazer toda essa recursão, né? Perguntando para Governador Valadares, perguntar para Diamantina, assim por diante, até chegar em Belo Horizonte. E toda vez que eu fosse perguntar, eu ia ter que fazer esse mesmo caminho, só que eu já fiz ele uma vez. Quando eu faço essa atribuição aqui, é como se eu estivesse criando uma estrada diretamente de Juiz de Fora, né? Não sei, para a capital. Então, quando eu faço isso,
Se eu precisar consultar de novo naquela mesma cidade, eu já sei qual que é a capital atrelada a ela, então eu consigo encontrar muito mais rápido, entendeu? Então é como se eu estivesse criando uma estrada entre essas duas cidades, que na teoria eu não poderia estar criando essa estrada, mas na prática eu não me interessa, assim, de fato, se tem uma estrada ou não. Eu só quero uma forma mais otimizada de encontrar a resposta. Então eu estou fazendo uma otimização para buscas futuras. Isso é muito interessante. Então, essa aqui é a nossa função find. A gente precisa implementar agora a função union, que é a última função dessa struct, que vai literalmente unir duas cidades. Então, se eu tenho a cidade Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo, eu quero uni-las, a gente vai usar essa função. Então, imagine só que eu dei como parâmetro aqui Governador Valadares e Campinas, certo? Na hora que eu for unir essas duas cidades, eu não vou criar uma estrada entre elas, na prática, né? Porque, igual eu falei, o número de estradas é uma abstração, a gente vai abstrair o problema. O que eu vou fazer, no fim das contas, é que eu vou criar uma conexão entre as capitais. Então é muito interessante, olha só. Eu tenho duas cidades, I e J, então Governador Valadares e Campinas. Eu vou encontrar qual que é a capital de cada uma delas. Então, meu root I e meu root J, eles vão ser Belo Horizonte e São Paulo. Então, eu encontrei qual que é a capital conectada a Governador Valadares, Belo Horizonte, encontrei qual que é a capital conectada a São Paulo. Beleza. Vou partir para a próxima etapa. A próxima etapa é verificar se elas não são a mesma, né? Só uma tratativa muito simples, porque se eu der, igual eu falei, Juiz de Fora e Governador Valadares, elas já estão na mesma região. Então não faz sentido fazer nenhuma operação, né? Igual eu falei, em teoria eu vou construir uma rodovia, mas na prática, para a solução do meu problema, tanto faz, não vai mudar nada no problema, porque elas já estão conectadas indiretamente. Então, fiz essa tratativa para poder melhorar isso um pouco. E vou fazer uma forçação de barra aqui. Então, supondo que eu tenha aqui, né, Belo Horizonte e São Paulo, como eu disse. E a gente sabe que o estado de Minas Gerais é maior do que o estado de São Paulo. Eu vou forçar para que o meu root I ele seja sempre o maior deles. Então, se o meu root I for Belo Horizonte e o meu J for São Paulo, a gente sabe que Minas Gerais tem 800 e poucos municípios, São Paulo tem 600 e poucos, eu vou manter dessa forma. Agora, se fosse o contrário, se o I fosse São Paulo, né, eu buscasse São Paulo, e o meu J fosse Belo Horizonte, eu ia trocar eles, eu ia forçar uma trocação só para poder facilitar o código mesmo. Então, o meu I vai ser sempre a capital do estado com maior quantidade de cidades, beleza? E o que eu vou fazer com essa informação? Primeiro, o que eu vou fazer é que eu vou atribuir a cidade J, né? A cidade J, no caso Campinas, vamos supor que J é Campinas e é Belo Horizonte. Agora eu vou fazer com que Campinas não seja mais capital dela mesma. A capital de. Perdão, São Paulo, né? A capital de São Paulo não vai ser ela mesma mais, vai ser Belo Horizonte agora. Eu estou forçando essa atribuição. E Belo Horizonte vai continuar sendo a capital dela mesma, porque é a maior, né? Então, o autocomplete está doido para terminar o código aqui, né? Mas vamos lá. Depois dessa atualização aqui da capital dela mesma, né? É meio estranha essa lógica, mas é a forma mais simples de implementar. A gente tem esse outro ponto aqui, em que eu vou alterar o size, né? O tamanho do novo componente. Então, como eu aglutinei mesmo São Paulo a Belo Horizonte, a Minas Gerais, nessas duas regiões são uma só agora eu tenho que atualizar o valor de Belo Horizonte. Belo Horizonte era responsável por 800 capitais, agora ele vai ser responsável por 800 mais 600 e poucas cidades de São Paulo, certo? Então, eu estou atualizando a responsabilidade, né? Eu estou unindo aqueles componentes. Próxima etapa vai ser diminuir a quantidade de componentes totais, né, que a gente vai retornar a cada iteração. Se eu unir Belo Horizonte, se eu unir Minas Gerais e São Paulo, agora eles não são mais duas regiões separadas, são uma só. Então, de duas eu fui para uma. Então, eu estou diminuindo a minha quantidade de componentes. E, por último, eu vou atualizar o max size, porque pode ser que essa nova região que eu criei, ela seja a nova maior região de todas as outras. Então, eu vou comparar qual que é a maior região que existia até agora com essa nova região que eu criei. A que for maior, eu armazeno esse valor, que vai ser retornado aqui a cada iteração, a cada estrada, né, a cada dia que for acontecer. Então, basicamente, é esse o código. Agora a gente vai tentar submeter ele para ver se deu tudo certo. Então, esse é o site, caso vocês queiram dar uma lida. O problema está em inglês originalmente, mas é bem fácil de traduzir. Mas fazendo a submissão aqui para o teste, a gente escolhe C++23, o arquivo é o Road Construction.
com o código que a gente fez, aqui bonitinho. E aceito, então deu tudo certo, ainda bem. Mas aqui tem alguns problemas relacionados, caso vocês queiram procurar, o Building Roads, o Road Preparation e o Fusões da OBI. Esse aqui é bem interessante, de uma outra plataforma, caso vocês tenham uma preferência. Mas todos vão envolver esse Union Find, então essa estrutura de subconjuntos que a gente utilizou. E no mais, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Escaneie o QR Code para seguir a gente no Instagram. Se inscreva aqui no canal do GCC